Shalom, hoje nós estamos no Ministério Os Luzeiros, nós temos a célula aqui em São Paulo e hoje eu quero ministrar sobre a honra. E às vezes eu vou pedir aqui para o pessoal também ajudar a abrir os versículos, que eu gosto que eles interagem. Então às vezes vocês vão ouvir uma vozinha, outra vozinha. Não são de fantasmas, tem gente aqui. Então vamos lá? Vamos começar? Primeiramente, vamos estar orando. Amém? Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este tempo precioso na Tua presença. Vem, Senhor, nos direcionar com a Tua palavra, vem nos ensinar, vem edificar, Senhor, a Tua rocha, em nome de Jesus. Senhor, usa-me, Senhor, que a Tua graça esteja sobre mim, Pai, e que nós possamos aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias? Êxodo 20:12 diz para honrar pai e mãe. E esse é o primeiro mandamento que nós temos, porque ele diz assim, ó: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, e que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, para prolongar as nossas vidas aqui na terra, nós temos que cumprir este mandamento, que é honrar o nosso pai e a nossa mãe. E como que nós podemos fazer isso? Sempre ouvindo eles, obedecendo. E quando a gente não está de acordo com os pensamentos deles ou com a opinião, a gente não precisa ser agressivo com eles, né? A gente não precisa criar já um clima de guerra, mas a gente pode conversar com os nossos pais e colocar os pontos de vista. Olha, isso daqui eu não concordo por causa disso. E é dessa forma, é conversando. O que acontece muito é que a gente não tem paciência com os nossos pais. E isso não é bacana, porque sempre acaba criando um atrito entre nós e eles. Amém? Então, vamos honrar os nossos pais com a nossa forma de falar com eles, ser mais educado, ter mais paciência com os nossos pais, né? Porque às vezes a gente tem paciência com os de fora, mas com os de casa a gente é o primeiro a pegar a pedrinha e tacar. E a gente machuca muito. Então, se você machucou teu pai, tua mãe, com alguma palavra, com alguma atitude, peça perdão a eles. Já é um bom início. Peça perdão a eles. Se reconcilie com eles. Querido, não vale a pena ficar brigado com pai e mãe. Não vale a pena. Esse é o primeiro mandamento com promessas. Amém? Vamos lá. Eu vou pedir para o Ronaldo abrir em Efésios 6, do 1 ao 4. Eu vou pedir para o Enzo abrir em Efésios 5, 22, 33. Eu vou pedir para o Kaique abrir em 1 Pedro 3, 7. Eu vou pedir para Tati abrir em Romanos 13, 1. E depois a gente continua mais um pouquinho. Romanos 13, 1. Isso. Podemos, Ronaldo, começar? Sim. Pode falar. Efésios 6, versículo 1 diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestações do Senhor. Como eu disse, sejam obedientes aos seus pais. Amém? Então, era um complemento de Êxodo 20, 12. Honrar marido, Efésios 5, 22 até 33. Enzo,
Esposo, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Até. Ou seja, esposa, seja obediente ao marido. Aí você vai falar assim pra mim, é porque você não conhece o meu marido. Sim, tem maridos que não são tão calmos, não são tão prestativos, não são tão pacientes e etc. Só que o Senhor nos dá essa sabedoria. Por quê? Porque nós somos a coluna da casa. A gente precisou fazer um corte porque um relógio simplesmente acha de querer despertar. Tim, tim, tim. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, onde parou, em Efésios 5:22, que diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Sujeitar o vosso marido como ao Senhor, é forte isso, né? Sujeitar o marido como ao Senhor, porque a palavra do Senhor fala para nós nos sujeitar a Deus, ser submisso a Deus. E essa palavra, se sujeitar ao vosso marido como ao Senhor, olha o nível que Paulo está colocando. E eu sei que para muitas mulheres é muito difícil se sujeitar ao homem, porque de repente ele ainda não conhece Jesus e ele age muito na alma dele e às vezes ele acaba ferindo, né? Mas o que eu posso te dizer, querida, ore ao Senhor. Como você se sujeita ao Senhor, fala para Ele te dar graça, para você ser submissa ao seu marido, para Ele te dar sabedoria, para você conduzir bem a tua casa, porque a palavra de Deus diz que nós mulheres somos a coluna da nossa casa e que a mulher, ela também santifica o seu marido. Então, toda vez que você, mulher, esposa, tem relação com o seu marido, relação sexual, você também santifica ele. Quando você mortifica a tua carne para se submeter ao seu marido, que às vezes não é aquilo que te agrada, mas você faz isso por amor ao Senhor, aguarde, porque o Senhor vai te recompensar. Ele vai recompensar o teu sacrifício. Amém? Vamos para o próximo versículo. 1 Pedro 3:7. Quem que vai ler agora? Qual que é? 1 Pedro 3:7. Subiu. Quer que eu leia? Não, tá aqui. Pode ler então. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher, como ao vaso mais frágil, como sendo coerdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Olha só, como a palavra do Senhor ela é tremenda. Ela diz que a mulher é um ponto frágil e que para as orações do marido subir, ele tem que estar de bem com a sua esposa. Então, querido, às vezes não é do jeito que você quer, não é da hora que você quer. Você também tem que ter discernimento. Você precisa, às vezes, também ouvir mais a sua esposa, porque às vezes dentro de um lar, o marido quer impor, ou a esposa quer impor só da opinião, né, de cada um e dá aquele atrito. É 50% cada lado. Por isso que nós precisamos ser sensíveis, sabe? No ouvir o nosso cônjuge. Ouvir, e quando a gente não compartilhar com algo, conversar. Tentar conversar e não discutir. Uma casa onde tem discussão,
isso não é bom, não é bom para quem mora dentro desta casa. Uma casa onde o marido e a esposa são frios, isso não é bom para os filhos. O relacionamento, quando ele não tá bom, quando a gente ora, Deus ele restaura um relacionamento, ele restaura um casamento quando não tem dureza de coração. Pega a chave. Agora, quando tem dureza de coração, com certeza vai vir a destruição. Por quê? Quando tem a dureza de coração, um quer bater o pé naquilo que ele acha que ele tá certo e ele não quer ouvir a outra parte. E ele não quer ceder a outra parte. E aí vem a destruição. Muitos se separam por causa da dureza de coração. Então, que os nossos corações possam ser quebrantados diante do Senhor. Contritos, porque a palavra diz que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não despreza. Eu não sei como está a sua casa, mas se ela não está da forma que você sonhou, o seu lar, ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Dobra os seus joelhos, clama a Deus, porque Ele está vivo. Ele restaura nos dias de hoje, Ele traz cura no relacionamento. Amém? Entrega na mão do Senhor porque Ele faz. E Ele faz do jeito que Ele quer. E Ele sempre nos surpreende. Amém? Eu conheço vários relatos que a esposa ia para a igreja e o marido não. E o marido deixava a esposa na porta da igreja, né? Dava uma carona para ela, levava, buscava, mas ele nunca entrava. Isso por muitos anos. Quem nunca ouviu uma história assim? Até o dia que Jesus tocou ele. E ele quis conhecer Jesus. E ele entrou na igreja. E ali ele foi transformado. Amém? Então tudo tem o tempo do Senhor. Ore, jejue pela sua casa, pela sua família. Amém? Porque Deus, Ele responde às nossas orações. E Ele faz. Vamos pro próximo? Romanos 13:1. Tati? A gente vai falar sobre honrar a autoridade. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Então, queridos, ainda que você não concorde com uma autoridade, com um governo, você sabe que não são pessoas índoles, que não tem uma índole boa, saiba que foi o Senhor que permitiu. A autoridade vem da parte de Deus. Se você não concorda, você ora. Você ora para que o Senhor coloque uma autoridade que realmente faça bem para o povo. Amém? Agora nós vamos falar sobre Hebreus 13:7. 17? Não, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Tati, abre para mim, por gentileza, Hebreus 13:17. 13:17. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem eles, farão o trabalho com alegria. Mas, se vocês não obedecerem eles, trabalharão com tristeza. E isso não ajudará vocês em nada. Olha que tremendo. Olha que palavra mais linda. Então, se vocês obedecem, nós que somos líderes, né? Se vocês obedecem seus pastores, eles
além deles ter que prestar contas, nós vamos prestar contas do que a gente ensina, do que a gente fala, as direções que a gente dá. Quando vocês obedecem, a gente fica feliz. Fala, poxa, né? Que bacana, a gente está mostrando um caminho correto e a pessoa está sendo obediente. Agora, quando vocês não fazem, e tem muitos por aí que são rebeldes, o pastor fala e ele fala assim, mas eu vou fazer do meu jeito. Queridos, você vai trazer um problema para você. Por quê? O pastor, ele tem uma visão ampla do mundo espiritual. Ele vai te dar um bom conselho. E a sua vida, ela vai fluir, ela vai avançar. Agora, quando você quer fazer as coisas na força do teu braço, no teu tempo, não vai dar certo. A colheita não vai ser boa. Amém? Estão entendendo? Então, ouve e pratica. Ouve a tua liderança. Obedeça a tua liderança, que você vai ter boas colheitas. Vamos falar agora sobre honrar pessoas. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, às vezes é muito difícil algumas pecinhas que aparecem para nós. Mas a gente pode honrá-las como? Ser educada. Não ser agressiva na forma de falar. Amém? Então, nós precisamos de sabedoria todos os dias. Porque às vezes, né, tem dia que a pessoa fala assim, bom dia, aí a pessoa responde, bom dia por quê? Daquele jeito, né? E aí você fala, Jesus socorro, né? Como que eu não vou ser mal educada com uma pessoa assim? Queridos, cada um dá aquilo que tem. Você não pode exigir algo de uma pessoa que ela não tem para te dar. Ok? Então, você tem para dar. Você que é lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Você que tem o teu nome escrito no livro da vida, que o Espírito Santo habita dentro de você. Você tem que ser uma referência para as outras pessoas. E como você é no tratar? Como você trata as pessoas no seu trabalho? Como você trata as pessoas na rua? Tem pessoas que não têm um pingo de paciência, tá dirigindo, o outro tá mais, né, andando devagar, e aí o outro já quer passar por cima do outro, e vira aquela discussão, e aquele xingamento. Eu vou te falar algo, isso não cabe a nós que somos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, porque isso é carne. A palavra fala para nós vivermos em espírito e não na carne. Então nós não podemos dar vazão na carne. Então, como você trata as pessoas? De repente você vai no hospital, que nem hoje em dia, com essa situação da dengue, situação da gripe e etc. E a fila tá imensa, são 6 horas de espera e você perde a paciência e você começa a gritar com todo mundo. E aí, quando chega a tua vez, você já tá brigando com a enfermeira, você já tá brigando com o médico, que não tem nada a ver com isso. E isso é muito fácil, sabe? As pessoas já vai com a pedra para atacar na outra pessoa que não tem nada a ver com o seu problema, com a sua situação. Nós temos sim por obrigação de sermos como Jesus Cristo. Nós não podemos ter o comportamento, a nossa atitude como pessoas do mundo. Então, o respeito, ele é importante. A gente respeitar as pessoas. Ainda que as pessoas não nos respeitam, queridos, nós fazemos a diferença. As pessoas vão ver em nós Jesus Cristo com a nossa forma de falar, são com as nossas atitudes. Se uma pessoa te xingou com o nome Y, você vai retrucar também? A pessoa te xinga de A, você vai falar B, C, D, E?
Ou você vai falar, né? Que pena que a pessoa tá indo por este caminho, sabe? Não deixa também entrar no teu coração. Entrega na mão do Senhor e descansa. Você sabe quem você é? Você se conhece? Então pronto. O que é a opinião dos outros para você? Se a opinião dos outros não te agrada em relação a você, e eu brinco, né, falo da faniquito no coração, da faniquito na alma, é porque você ainda se importa com essas coisas e não vale a pena se importar. O que importa é quem você é perante o Senhor, o que importa é a opinião dele sobre você. O resto é o resto. Se você está trilhando no caminho do Senhor, você anda em santidade, em obediência, você agrada ao Pai, queridos, haverá pessoas que não vão gostar de você e tá tudo bem. E tá tudo bem. Siga, continua seguindo o teu caminho. Porque o importante é você agradar ao Pai. O Pai. Amém? Bora lá. Agora fica fácil falar. Porque é sobre honrar a Deus. Honrar a Deus, depois que eu falei de honrar pessoas, marido, esposa, líderes, etc. Honrar a Deus, como que a gente pode honrar a Deus? A gente pode honrar a Deus com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Com aquilo que nós temos, através de dízimos, ofertas, primícias, é o que nós temos. Honrar a Deus por aquilo que nós somos. Toda vez que eu chego na presença do Senhor, eu enxergo Ele como uma majestade. Eu enxergo Ele como o Senhor dos Senhores. Então, eu não entro de qualquer forma na presença dEle. Ainda que seja um dia meio cansativo, porque aconteceram muitas coisas. Mas eu não dou o meu resto para Ele. Ainda que eu esteja cansada, ou desanimada, ou triste com alguma coisa. Mas quando eu chego na presença do meu Pai, e é um tempo de adorá-lo, eu entrego a minha melhor adoração. E se minhas lágrimas me impedem, meu coração, a minha boca impede de eu... E se minha boca me impede de abri-la, as minhas lágrimas vão adorá-lo. Então eu nunca vou entrar, eu nunca entro de qualquer jeito, porque eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele significa para mim. Então honrar a Deus, além de cumprir os mandamentos dEle, os princípios dEle, ser obediente à palavra dEle. Eu honro Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa. E isso é temor. Porque o temor não é você ter medo de Deus. Temor é você ter reverência por Ele. Como é que você chega na presença do teu Pai? Como é que você chega na presença dele já brigando? Porque tem gente que briga até com Deus, né? Não que um dia eu não fiz isso, já fiz sim. Lá atrás, acho que era o meu primeiro ano de conversão, que eu queria as coisinhas ainda do meu jeito. E aí eu até desafiava Deus, ou melhor, até desafiei Deus. Vi que não deu certo, óbvio, né? E ali eu entendi que quem mandava era Ele. Então, como você se relaciona com Deus? Qual o nível do teu relacionamento com Ele? Se você não enxerga em tudo na tua vida, você ainda não tem uma intimidade com Ele, de verdade, intimidade. Você consegue ouvir o som da voz dele?
Você é direcionado pela voz e pelos comandos dele? Isso tudo fala muito sobre você e sobre o teu relacionamento com ele. Então, quando você honra a Deus, você coloca ele em primeiro lugar. Porque ele é teu tudo. Ele é tudo que você precisa. Ele é o teu tudo. Se você ainda não está nesse nível, então você precisa crescer mais na presença dele. Quantos problemas você enxergar ele maior do que Deus, é porque você ainda não está num nível bacana de intimidade com ele. Agora, quando você enxergar ele poderoso, grandioso, e você vai enxergar teu problema pequenininho, porque você sabe que o teu problema para Deus não é nada. O que é teu problema para Deus? Ele é o Deus dos milagres, ele faz milagre, ele está vivo. Ele faz, ele trabalha, ele opera. A única coisa que o Senhor quer de nós é um coração limpo, um coração verdadeiro. Ele quer de nós transparência, ele quer que nós sejamos verdadeiros com ele, sem hipocrisia, sem mentira, sem desculpas. Qual é a tua prioridade? O que você prioriza mais na tua vida? É o teu trabalho? É a tua família? É o que você tem? O que você prioriza? Se não for o Senhor em primeiro lugar, você ainda não tem intimidade com o Pai. A partir do momento que você coloca Ele em primeiro lugar, aí sim. Aí o Senhor está falando, agora sim. Agora a gente, tem um relacionamento mais íntimo. Então eu vou permitir você me conhecer melhor. Porque conforme mais fome e sede eu tenho dele, mais ele vai permitir de eu conhecê-lo. Ele vai se revelar para mim. Amém? Então, como que eu posso honrar Deus? Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Se o que você é, olha para si, você acha que você honra a Deus? Você pode responder, eu não posso responder por você. Isso é individual. Você honra a Deus? Se você acha que você não está do jeito que você gostaria, vai pro teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora, fala, Senhor, eu não quero fazer isso, eu não quero ser assim. Eu quero melhorar nisso, eu quero me parecer mais contigo, eu quero ter a tua essência. Eu não quero ficar tão brava, eu não quero ficar tão nervosa, eu não quero ficar tão irritada. Ora, o Senhor é que te molda. Amém? Então, honrar a Deus, eu priorizo Ele. Eu dou privilégios para Ele que eu não dou para nenhuma outra pessoa. Olha isso. Eu priorizo Ele. Ele para mim é o meu tudo. Eu priorizo Ele, eu priorizo tudo que é dele. Então, por exemplo, chegou para mim, eu vou fazer a minha primeira viagem missionária. E aí eu ia com uma pessoa, e essa pessoa me ligou e falou, Adriana, eu não vou poder ir, mas se você quiser, eu vou no outro mês, a gente vai juntas. E eu falei, ok, eu vou te dar a resposta até amanhã, porque eu vou ver, né, como que eu vou fazer, porque eu tava contando com essa pessoa pra viajar junto, porque é a minha primeira viagem e demora 5h30 de ônibus. E é longe, né, 5h30. E aí eu falei, poxa, eu vou estar sozinha, porque é legal quando você tá com uma pessoa pra distrair, pra conversar um pouco. Só que em questão de 3, 4 minutos, o Senhor já falou comigo. Ele é a minha prioridade. Com a pessoa ou sem a pessoa. Porque eu tenho um chamado.
Então eu não posso para aquilo que o Senhor designou para mim por causa de terceiros. Então quando eu priorizo Ele, eu esqueço terceiros e eu vou ficar sozinha no avião, acompanhada com os anjos, né? Com o Senhor, mas eu digo, né? Tá conversando, tá se distraindo. Ok. É uma viagem mais solitária, vamos dizer assim, mais solidão, mas tudo bem, por amor a Ele, eu vou. Amém? Então não é mais eu, não é mais do jeito que eu gostaria, ou do jeito que eu gostaria que fosse. Eu priorizo Ele e eu esqueço todo o resto. É dessa forma que o Senhor quer nos ver, com essa disposição de coração. Amém? Amém. Então eu trato o Senhor com reverência, eu respeito Ele, eu tenho admiração por Ele. Então, por isso eu ando mais em santidade, por isso eu busco mais a sua face, por isso eu trabalho na obra dele, por isso eu sou honesta, por isso que o meu comportamento ele tem que ser adequado com o que está nas escrituras. Então, eu faço as escolhas diariamente, eu procuro fazê-las de uma forma para que o Senhor se agrade. A única coisa que eu quero é agradar o Senhor. Isso é que me importa, é agradar Ele. E a gente só pode agradar o Senhor com aquilo que nós somos ou com aquilo, e com aquilo que nós temos. Amém? Essa é uma ministração sobre honra, que ela é bem curta, ela não é tão longa, que eu não quero me estender muito, mas que nós possamos analisar as nossas atitudes. A pergunta é: você está honrando o Senhor? Você está honrando os seus pais? Você consegue honrar as pessoas que estão ao seu redor? Você consegue honrar o teu marido, ou a tua esposa, ou o teu filho? Ou você honra só uma parte e a outra você deixa? Que essa palavra possa causar um efeito e te trazer mais para pertinho do Senhor, porque a honra também é um princípio.